Meus caros, este vídeo tem duas partes, decidi concentrar tudo. Primeiro a revista da imprensa, das primeiras páginas, e depois a minha versão sobre o que realmente aconteceu com novas informações que entretanto fui recebendo. Estou a falar da bronca entre Costa e Pedro Nuno Maserati, como não podia deixar de ser. De qualquer maneira, vamos começar pelas primeiras páginas comentadas do dia 2 de julho. E o Correio da Manhã diz-nos que Sócrates está na GNR por perigo de fuga. Quer dizer, não é estar, tem que lá comparecer todos os 15 dias. No entanto, os seus advogados vão recorrer porque, alegadamente, esta medida de coação se refere a acusações que já foram retiradas por Ivo Rosa. Isto é tudo uma grande confusão, ninguém se entende. De qualquer maneira, ele pode ir para o Brasil na mesma, só tem é que avisar o tribunal de que vai estar no Brasil naquelas datas. Portanto, está para lavar e dourar, eu só peço que seja vivo quando isto finalmente chegar a tribunal. Ainda a Justiça, que castiga a escravidão em convento do Minho, faziam-se para lá umas sevícias às freiras, às noviças, meu Deus. Em cima se diz que Diana Fialho foi homicida da mãe, casa com reclusa. A mãe nem sequer era biológica, ela casou com reclusa. Ora, está tudo muito bem quando acaba bem. Muito bem encaminhado. Notícia principal: privados lucram 1.100 milhões com aeroportos. Realmente o que aconteceu é que os franceses da Vichy já tiveram lucros superiores a 1,1 mil milhões de euros desde que venceram o concurso, desde a privatização. Ainda foi no tempo de Passos Coelho, privatização da ANA. A privatização custou 1,2 mil milhões e o restante 700 milhões foram a assunção da dívida que a ANA tinha, 700 milhões, e mais 1,2 mil milhões que corresponde ao equity value, no total 3,08 milhões, portanto em menos de 10 anos os franceses já arrecadaram praticamente o valor da concessão e estão abertos a assumir a construção do novo aeroporto de Lisboa, caso haja. Eles têm o direito exclusivo de apresentar uma proposta na construção do novo aeroporto. Realmente, em 2019, tiveram um lucro de 303 milhões de euros e assumiram as obras do prolongamento do aeroporto Humberto Delgado e construir o novo aeroporto no Montijo. Com um custo de 1,3 mil milhões, o ministro Pedro Nuno Santos queria que as obras começassem já em 2023, os primeiros aviões deveriam aterrar já em 2026, o aeroporto ficaria a funcionar até 2035, altura em que entraria em funcionamento o aeroporto de Alcochete. Como sabemos, tudo isso foi por água abaixo esta semana. No entanto, a privatização da ANA é realmente um negócio fabuloso para a empresa da Vinci. No fundo, ninguém sabe o que é Vinci. É um fundo de investimentos anónimo de capitais, talvez americanos, e do Qatar. Mas o Correio da Manhã traz uma notícia que eu também não resisto a comentar, que diz: mulher e amigas espancam brutalmente e abandonam nua a amante do marido. Mas o melhor ainda não disse. O homem que foi apanhado em flagrante acaba também por espancar a própria vítima. Opa, sério. Isto não tem piada nenhuma, estou-me a rir, mas realmente é o caricato da situação. Coitada, foi espancada por 2 vezes, não teve sorte nenhuma, nem de um lado nem do outro, pá. É preciso ter azar, é um caricato a situação. Vejam este vídeo até ao fim, agora a falar sério, porque eu vou dar-vos no final, a partir de meio, uma segunda hipótese para aquilo que aconteceu entre António Costa e Pedro Nuno Maserati, e isso é na segunda parte, como digo, deste vídeo. Ontem publiquei um vídeo sobre a primeira tese, baseada no que vinha nos jornais, na imprensa, nas televisões. Com base nisso eu desenvolvi a minha própria hipótese no meu vídeo de ontem, que não retiro. Se o que veio nos jornais é verdade, aquilo faz sentido, mas o que eu acho, entretanto, porque recebi, entretanto, outras informações, é que o que veio nos jornais, como começa a ser um hábito, não é realmente verdade, muito pelo contrário. Então vou-vos dar uma segunda hipótese na segunda parte deste vídeo, estejam atentos. Uma boa notícia é esta que vem a seguir: gasóleo fica 8 cêntimos mais barato e gasolina 3. Vá lá, vá lá. O JN diz que juízes condenam 70% dos acusados por coação sexual. Numa década ficaram provados 280 casos na justiça portuguesa. Vergonha e medo de represálias ainda levam vítimas a abdicar das queixas. Pois é, meus caros, isto não é fácil. A pessoa tem que dar a cara e todos sabemos que isso não é coisa pouca. Muitas mulheres preferem não fazer queixa para justamente não se exporem à comunidade. Este tipo de investigações teria que ser levada a cabo com sigilo, de modo a preservar a identidade das vítimas, mas isso não está previsto na lei ainda.
bem como o julgamento ser também à porta fechada. Bom, em Famalicão, penas entre 12 e 17 anos de prisão para padre e 3 freiras, meus caros, é o tal caso de abuso da escravidão das noviças. A relação de António Costa com Pedro Nuno agita o PS, disto falaremos no fim, na segunda parte. O assunto será discutido na Comissão Política. Hospitais privados, concertação de preços da ADSE, dá multas. Bem, sabemos que ninguém vai pagar estas multas, mas é preocupante percebermos que há um cartel organizado para cobrar medicamentos e atos médicos, sobretudo a ADSE. Isto tem que ir a julgamento, não estou a ver nenhum hospital realmente pagar isto, e é bom que vá a tribunal para percebermos todos o que se anda a passar neste mundo da doença ou da saúde. A saúde não dá dinheiro, o que dá dinheiro é mesmo a doença. O Público traz uma reportagem de fim de semana muito importante. O turismo bate recordes, mas falta mão de obra, especialmente no Algarve. Disse que andamos a tirar trabalhadores uns aos outros, dizem os operadores. Entretanto, os centros de emprego estão lá inscritos milhares e milhares e milhares, mas esse vá-se lá saber porquê não lhes apetece trabalhar e ninguém os obriga a isso também. Mais uma bronca, atrasos impedem detentores de vistos gold de entrar ou sair de Portugal, vejam bem. Aquela gente investiu milhões para poder fazer os seus negócios, os seus investimentos em Portugal e agora nem sequer podem entrar ou sair de Portugal. Está em causa a renovação da autorização de residência para atividades de investimento, chamados vistos gold, não é? É uma renovação que é obrigatória de 2 em 2 anos. No dia 28 de julho, encontravam-se pendentes 1.256 pedidos de renovação de ARI e 1.939 de reagrupamento familiar, segundo informações dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, do CEF. O Público diz que recolheu diversos casos de pessoas com medidas bloqueadas por estes atrasos. Bom, é normal, estamos em Portugal, ninguém leva a mal e todo ano é carnaval. Congresso do PSD, Montenegro quer tentar convencer os eleitores. O discurso dele ontem foi um discurso, enfim, pouco panfletário, foi mais uma conversa interna. Eu penso que ele até esteve bem com uma outra farpa a Rio, que também fez muito bem em não ter respondido. Saiu de cena, com dignidade, muda-se a página e vem um novo líder. Mas tenho alguma coisa para dizer sobre este novo líder no final do vídeo. Cancro. Plano Nacional quer proibição de publicidade ao álcool. Como se estivesse provado, meus caros, que há uma ligação direta entre o álcool e o aparecimento da doença. Não está nada disso provado, são apenas hipóteses, isto é como as alterações climáticas, são hipóteses e mais nada. Se soubéssemos o que é que causava o cancro, já há muitas décadas o cancro tinha sido debelado e já tinha desaparecido há muito tempo. O problema é que nós não sabemos o que é que causa o cancro. Parecem ser centenas ou milhares de agentes e mesmo assim nem no seu conjunto, no conjunto dessas ações está minimamente provado. Bom, há décadas que se estuda esta doença ou este conjunto de doenças, há muitas décadas mesmo, mais do que 8, há mais de 80 anos que há investigadores que se dedicaram ao combate a esta doença e eu muito estranho que não se tenha ainda encontrado o agente ou os agentes causadores da mesma. Eu estranho mesmo muito. São muitas décadas, são muitos milhares de milhões que se investem por ano e o resultado são muito poucos ou nenhuns, porque cada vez há mais doentes oncológicos. A demonização da energia nuclear é absurda. Quem o diz é o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, que defende o nuclear como solução para a transição verde. Bem, parece que ultimamente a energia nuclear está a ser vista como uma energia limpa também. Bom, é um tema que merece uma reflexão mais aprofundada, não cabe no âmbito deste vídeo, mas realmente parece ser a única alternativa viável para os combustíveis fósseis, se querem acabar com eles, e mais a mais, agora, com o problema da Rússia, do gás da Rússia, que vai ser cortado à Europa, eu não vejo como poderemos a curto e médio prazo, colmatar esta necessidade súbita que apareceu agora, com a invasão da Ucrânia, do gás russo. Só mesmo com a energia nuclear, ou então, olha, reativando as centrais de carvão, coisa que a própria Alemanha já está a fazer
contra toda a doutrina esquerdoide e das alterações bimbáticas. As centrais nucleares na Alemanha estão a ser reativadas e já nem sequer falam na China, porque nunca desativou nenhuma e, pelo contrário, está a construir umas largas dezenas. Há quem afiance mais de 600 que estão previstas. Bom, eu nem quero acreditar nisso, mas quer dizer, estamos nós aqui a seguir cegamente esta doutrina esquerdoide, baseada na hipótese das alterações climáticas provocadas pelo homem, antropogénicas, e depois vemos a China a fazer exatamente o contrário, e pior, poluindo, neste caso, em dobro ou em triplo tudo aquilo que nós estamos a tentar limpar na atmosfera. Era a China que devia ser alvo de um grande bloqueio económico por parte dos países democráticos deste planeta, uma vez que é um país que nem sequer é democrático, é uma ditadura, no mínimo, é uma tirania absurda. Ninguém fala nisto, ninguém tem coragem de dizer isto, e eu só por dizer isto já me vão cortar o vídeo, mas não faz mal. A China é provavelmente a maior tirania do nosso globo neste momento. Bem, sei que a Rússia em termos de extensão é muito maior, mas estou a falar em número de pessoas. Isso é a China, sem qualquer sombra de dúvidas, não é? São 1.300 milhões de pessoas que vivem sob o jugo de uma ditadura infame, impossível nos nossos dias. E os países democráticos da Europa, dos Estados Unidos da América, e o Canadá e outros da América e para todo o mundo, não deveriam de maneira nenhuma fazer negócios com esse regime ditatorial tirânico que o é desde 1949. Não deviam. Devia ser completamente proibido. Se nós tivéssemos vergonha na cara, não lhes comprávamos nenhum parafuso. Mas infelizmente, e cada vez mais lhe compramos coisas, não são parafusos, não. É iPhones, é computadores, é tecnologia da mais avançada, da mais recente, que eles nos roubaram ainda por cima. Tudo isso nós compramos à grande democracia oriental de partido único. Os Américas estão a abrir os olhos. Tarde e más horas, mas pronto, eu espero que nos próximos anos algo comece a ser feito no sentido das compras àquele gigante tirânico se reduzirem de ano para ano até chegarem a bola, que é aquilo que aquele regime tirânico e ditatorial vale. Bolinha mesmo. O Diário do Kremlin, que é o meu preferido. O novo aeroporto, turismo envergonhado com o governo, pede verdicto urgente. Do enorme desapontamento e incredulidade de Cristina Cisa Vieira, já ouvi este nome em algum sítio, às críticas de Jorge Rebelo de Almeida e à cena melodramática que nos envergonhou a todos, setor pede responsabilidades e uma decisão rápida e vê vantagens na solução que mantenha a Portela. Lá está, mais um bitite. Meus caros, neste tema só há uma verdade absoluta. Seja qual for a decisão, e mesmo não havendo nenhuma, que é aquilo que eu acho que vai acontecer, qualquer decisão vai ter milhares de pessoas a contradizê-la e a dizer que havia outra solução melhor. Portanto, este é o caso em que o governo, se quiser fazer alguma coisa, o que eu duvido, tem que dar um passo, quer haja muitas críticas, quer haja muitíssimas críticas, porque poucas nunca haverá. Escolha ele o local que escolher. Vão aparecer sempre milhares de pessoas a explicar porque é que ali nunca podia ser feito. Mas seja qual for o local, esqueçam. Essa é que é a verdade absoluta. O Nascer do Sol diz que Costa avisou Pedro Nuno, nem mais um deslize. Como se alguém acreditasse numa coisa destas. Antes do encontro em São Bento, já Pedro Nuno Santos garantia a António Costa que foi sem intenção, foi sem querer, desculpa Costa, desculpa, de passar por cima do próprio PM que despoletou o anúncio sobre os aeroportos. Bem, eles pensam que nós somos criancinhas de 10 anos, não há dúvida. Costa aceitou a explicação do ministro e a assunção das responsabilidades, mas avisou, a partir de agora terá tolerância zero. Umas reguadas já agora. Vou anexar também aqui a capa de negócios do fim de semana, onde se diz meia culpa de Pedro Nuno Maserati, e vou utilizar estes pontos que aqui vêm, os pontinhos a vermelho, para comentar o que, na minha opinião, se passou e entramos na segunda parte do vídeo. Pedro Maserati assume erros de comunicação no caso do novo aeroporto de Lisboa. Bom, mas alguém acredita que isto foi um erro de comunicação? Mas alguém acredita que Pedro Nuno Santos tenha 10 anos de idade? Não.
Alguém acredita que ele é politicamente ingênuo? Também não. Alguém acredita que ele se substituiu ao primeiro-ministro? Também não, porque nesse caso teria que ser a Mariana Vieira da Silva, que essa é que é vice-primeiro-ministro, não é ele? Então, como é que ele mandou publicar, ainda por cima, em nome de um secretário de Estado qualquer, aquele despacho que depois foi revogado? Eu só tenho para isto uma explicação, meus caros. Eu sei que é chocante, eu sei que ninguém me acompanha para já, mas também já estou habituado, mas sei que daqui a uns meses me darão razão. Eu acho que não houve erro nenhum. Ouviram? Nenhum. Eu acho, e tenho até a certeza, só que eu não posso provar, que António Costa sabia de tudo. E tudo foi combinado previamente com ele. Então qual foi o problema? Porque realmente houve um problema. Isto não foi tudo, digamos, diabolicamente feito como já alguns vaticinaram. Não. Houve bronca. Houve bronca. Mas a bronca foi apenas uma. E foi culpa exclusiva de António Costa, que se esqueceu de avisar Marcelo daquilo que ia fazer. Na minha opinião, e tenho dados fidedignos que apontam todos para esta versão, não houve nenhum erro de Pedro Nuno Maserati. Nenhum. Bola. Neste caso. Eu sei que é chocante. Eu explico porquê. Não houve nenhum erro. Foi tudo combinado previamente. A semana passada, só que alguém devia ter informado o Presidente da República, alguns dizem das bananas, que é a nossa, a de Portugal. Antes de Costa se lançar para a Europa pela 13ª vez ou pelo 13º dia, em junho, alguém devia ter avisado o Presidente. E quem devia ser? Claro que tinha que ser Costa, tinha que ser o Primeiro-Ministro. Pois é, no meio deste frenesim, ele esqueceu-se. Esqueceu-se simplesmente de avisar Marcelo. A bronca foi só esta. Quando Marcelo foi confrontado na quarta-feira passada ou terça-feira passada à noite com a comunicação social em direto, ele ficou visivelmente atarantado, desconcertado. Ele não queria acreditar no que lhe estavam a dizer. O repórter é ele. E, portanto, deve ter sido um momento muito difícil, mesmo para quem está muito habituado a estas lides políticas e habituado a ser catavento e habituado a ser tudo, sendo confrontado em direto para as câmaras de televisão com aquela informação de que aquela portaria, aquele despacho, tinha sido publicado em Diário da República, sem haver uma cerimónia sequer de apresentação, uma comunicação oficial por parte de ninguém, nem sequer do Ministro ou do Secretário de Estado. Aquilo merecia, enfim, uma apresentação com a presença do Primeiro-Ministro, a explicar à nação o que é que se tinha decidido. Não, nem o Primeiro-Ministro, nem sequer o Ministro, olha, e nem sequer o Secretário de Estado abriram a boca sobre aquilo. Espataram com a portaria ou com o despacho no Diário da República e ele aparece lá escrita. Para pasmo de todos os jornalistas, porque ainda há alguns que leem aquilo. Bom, e isto foi realmente um escândalo, porque ninguém sabia de nada. Só por isso. Agora, pensem comigo. Costa está em Madrid, numa reunião da NATO. A fazer o quê? Ninguém sabe. Está lá. Está para lá. Gosta de se apresentar, gosta de aparecer. Ninguém quis saber dele para coisa nenhuma. Primeiro porque o espataram no fundo de uma mesa sozinho, onde já não havia ninguém, ficou lá ele ao fundo sozinho, longe dos decisores. E por outro lado, como se viu ontem, a maior parte dos países da NATO receberam reforço em armamento e logística, e armamento até muito sofisticado, destroyers, Espanha recebeu 2 destroyers, armamento do mais atual que há, e Portugal recebeu bola. Portanto, ele está ali a fazer-se de convidado. Ele foi para a reunião da NATO praticamente como um penetra. Ninguém se lembra de Costa, ninguém se lembra de Portugal, quer lá saber disso para uma coisa. Que é uma brincadeira de um país isto. Bom, mas ele abandona Portugal, abandona este país para ir atrás da Ucrânia, da União Europeia, do Parlamento Europeu, atrás da NATO, à espera que lhe caia alguma migalha. Eu percebo que ele estava à espera que lhe caísse qualquer coisa. Quem não é visto não é lembrado, pensa ele, mas isso é uma máxima portuguesa de Chico Espertice, não é europeia. Eles na Europa decidem as coisas antes das reuniões, não é na hora entre 2 baldes de whisky. Eles têm tudo decidido antes dos jantares. Percebeu, António Costa? Portanto, você já era 0 antes do jantar e 0 continuou. Bom, mas ele não sabia isto. Ele é português, ainda é novo, está na política há pouco tempo, que eu aqui de paraquedas. Portanto, ele pensava que alguma coisa lhe cairia em mãos e abandonou Portugal. Não quer saber disso para nada. Quer saber da Marta Temido, não quer saber da saúde, das urgências, da obstetrícia, não quer saber nada. Ele quer saber do seu próprio futuro político, como eu disse no meu último vídeo, e foi a correr atrás da NATO a ver se caía qualquer coisa para fazer um bonito, para dizer, vejam que nós conseguimos 40 fisgas, 30 facas, 2 mísseis e meio, 4 radares do IKEA, é só chegar a casa e montar. Não,
recebeu bola. Entretanto, nas reuniões da NATO, ele não pode ter o telemóvel. E, portanto, ele não estava contactável. Marcelo bem lhe deve ter tentado ligar toda a noite, como diz o Toy. Só que o telefone estava caput, mudo. Eu não sei quando é que ele ligou, talvez durante a madrugada, quando foi à casa de banho, e aquilo a partir daí não dormiu mais nada, foi levar uma rabecada durante horas e ele talvez também a tentar, esta parte sou eu que estou a inventar, o resto não, como vocês vão ver. Ele também a tentar ligar para o Maserati devia estar a descansar, às 4 da manhã ninguém atende o telefone, não é verdade? Bom, e só de manhã é que ele conseguiu fazer alguma coisa que foi o quê? Dar ordem para que aquele despacho fosse revogado. Ok? Volta toda esta a zero e natural seria que o primeiro-ministro demitisse imediatamente o seu ministro das Infraestruturas e Habitação. Porque é que ele não fez? Lá está. Ele não fez porque a culpa realmente não foi de Pedro Nuno Maserati. Neste caso, a culpa foi de Costa. Isto é a minha opinião, fundada nas minhas fontes. A culpa foi toda de Costa, que se esqueceu de avisar Marcelo. Ponto final. E, portanto, ele não tinha condições de pôr na rua o ministro que já fez milhões de asneiras e cabritadas, mas neste caso não. Neste caso não. E, portanto, não há força moral para pôr na rua quando o erro é próprio. Então cozinharam ali aquela solução, uma solução entre os dois, que foi, olha, tu arcas com a responsabilidade, Maserati, arcas com responsabilidades, fazes de conta que a culpa foi tua, eu puxo-te as orelhas em público, tu humilhas-te em público e o preço, é esse o teu preço que tu tens que pagar. Para quê? Para que eu te apoie, para seres o meu candidato à minha própria sucessão. Ou seja, é secretário-geral do Partido Socialista. Ou seja, se tudo correr bem, o próximo primeiro-ministro. Quando eu me for embora para a Europa, ficas tu no meu lugar. Tipo, uma monarquia. Porque Portugal sempre foi uma monarquia durante quase 800 anos, pode continuar a ser uma monarquia socialista. O preço, Maserati, o preço é este. E foi isto que ele teve que pagar. Foi humilhar-se em público, foi ajoelhar-se e pedir perdão com as mãos postas, foi assumir culpas alheias. Na minha opinião, ele não teve culpa nenhuma neste caso. Em milhares de outras situações, sim, só faz asneiras, é arrogante, é impetuoso, é tudo o que vocês quiserem. Mas neste caso, ele não teve culpa. E o futuro dirá se eu tenho razão ou não. Guardem este vídeo. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, quando se começar a falar mais, a discutir a sucessão de Costa, vão perceber, finalmente, que vai sair Pedro Nuno Maserati na rifa. Vai ser ele o seu sucessor. Mariana Vieira da Silva foi arrecadada ontem. Fernando Medina, sem R, foi arrecadado anteontem e eles perceberam já isso. Vejam bem as caras deles. Eles sabem que a história é esta. 90% é isto. Não garanto que seja 100%, mas 90% é. Não é o que nos dizem nas televisões, que nos tratam como se fôssemos criancinhas. Costa fez as neiras, Pedro Nuno assumiu as culpas de Costa e com isso vai obter o seu apoio na sucessão de Costa. É a minha tese. Se tudo correr como eles pensam, o próximo secretário do PS será Pedro Nuno Maserati, que virá contar a história verdadeira um dia num livro virá contar a história verdadeira nas suas memórias. E esta é a única razão pela qual Costa não pôde demitir Pedro Nuno Santos. Não há mais nenhuma razão. Esta é a única. Estou farto de ouvir comentadores a imaginar, a inventar, a colocar hipóteses, inventarem coisas, mas não há nada para inventar. Se não fosse esta hipótese que eu acabei agora de colocar, não há outra, vocês não encontram outra, ninguém encontra outra razão plausível que tivesse impedido António Costa de demitir o seu ministro. Se realmente foi ele que cometeu o erro, o Pedro Nuno, se foi ele que tentou ultrapassar, se realmente as coisas tivessem acontecido como vem nos jornais e como nos contam nas televisões, então, Pedro Nuno Maserati estaria despedido logo no dia seguinte ao acordar. Quando acordasse estava despedido. Pois, mas não foi isso que aconteceu, nem nada parecido com isso.
Há uma versão que diz que António Costa o tentou demitir, mas que ele não se deixou demitir. E foi com base nessa versão que eu fiz o meu vídeo de ontem. Não retiro, porque ele tem 10% de probabilidades de ter sido assim, realmente, mas as outras 90% de probabilidades estão nesta nova versão, baseada em informações que fui recebendo, muito fidedignas, muito mesmo, muito mais plausíveis do que aquelas que nos vendem nas televisões, nos jornais e com base nas quais eu fiz o meu vídeo de ontem. Não descarto o vídeo de ontem, mas vejam agora esta segunda hipótese. Será que não foi assim como eu acabo de dizer neste vídeo? Que as coisas aconteceram? Comparem as duas hipóteses, eu desde já vos digo que estou muito mais inclinado para esta do que para a de ontem, onde tinha menos informação. E é a versão oficial, emanada de António Costa e tal. Deixem aqui os vossos comentários, digam de vossa justiça. Pode ser que haja uma terceira hipótese, mas eu sinceramente neste momento não vejo mais nenhuma. Ou foi a hipótese de ontem, que já não acredito, ou foi a hipótese de hoje. E a de hoje, sim, a de hoje é bastante mais chocante e mais alicerçada do que a de ontem. A cereja no topo do bolo, e o que me faz optar decididamente por esta segunda versão, do que pela versão de ontem, é que alegadamente, António Costa ficou fulo com Pedro Nuno Mazzarati. Porquê? Porque, alegadamente também, a oposição, nomeadamente o PSD e a Montenegro, deviam ser consultados, o que é uma coisa inacreditável para quem conhece a Costa, para um ditador zeco daqueles, mas foi a explicação que encontraram. Então não é que se submeteu duplamente ao ridículo António Costa? Porque ontem mesmo, no 40º Congresso, o Congresso do Aeroporto, como eu lhe chamo, o próprio Montenegro, não é? Alegadamente aquele de quem Costa estava à espera para combinar a localização do novo aeroporto, o próprio Montenegro não enxovalhou mais Costa porque não conseguiu. Chamou de tudo. Disse-lhe que ele não tinha condições para ser primeiro-ministro, não tinha categoria para isso. Então vamos lá ver. Como é que é possível que um primeiro-ministro esteja à espera de um líder da oposição para consertarem o local do aeroporto e depois o líder da oposição, que não é burro nenhum, percebendo de longe a jogada de Costa, como é que é possível que ele depois venha, Montenegro, reduzir Costa à sua expressão mais simples, à sua expressão zérica? Claro que Montenegro nunca engoliu essa, claro que Montenegro percebeu, como eu também percebi, que aquilo foi, olha, uma desculpa, foi uma mentira assim arranjada à pressão, daquelas que ele arranja aos milhares. Costa adora sacar da cartola estas mentirolas, estas coisas, ele tem muita dificuldade em expressar-se, tem. Ele engole sílabas e palavras e até frases, mas há uma coisa que ele é bom, é mentir, a enganar, a prometer coisas que ele a priori sabe que nunca conseguirá cumprir. E o povo português também já tinha a obrigação de ter aprendido isso, porque à primeira toda a gente cai, à segunda só cai quem quer e à terceira só quem for muito. E nós já vamos na 35ª, portanto nós já todos percebemos que aquilo de que Costa promete é para fazer esquecer as promessas anteriores. E Montenegro, que não é burro nenhum, percebe, como todos nós percebemos, que este tipo está a servir de mim para se safar a ele, para livrar água do seu capote, para apagar o fogo das barbas, que ele tem as barbas a arder, não é? Ele meteu os pés pelas mãos e serviu-se do outro, do Montenegro, mas que não é parvo nenhum e que percebeu que o que é que estava a passar, mandou Costa dar uma volta ao bilhar grande. Aqui está a prova provada que nem Costa estava à espera de Montenegro e nem Montenegro engole esta infantilidade. Muito obrigado, meus caros, desculpem a demora, mas tinha que dizer isto tudo. Até amanhã.